Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Vanessa, sou nutricionista e hoje a gente vai falar um assunto de interesse de todas as mulheres que são mamães ou que pretendem ser mamães um dia. A gente vai falar sobre perda de peso após o parto. Você com certeza deve conhecer alguém que engravidou, acabou engordando mais do que deveria, engordou lá 15, 20 quilos e não conseguiu perder 100% desse peso depois do neném nascer. Talvez você mesma tenha passado por isso, né? O nome disso é retenção de peso pós-parto, é muito comum entre as mulheres e eu vou contar um pouquinho agora do porquê que isso acontece. Então, roda a vinheta e bora falar sobre isso. Quando a mulher passa pelo parto, ela entra em um período chamado puerpério, né? E o puerpério pode ser dividido em 3 fases. A fase imediata do puerpério, que é a mais delicada, acontece até o 10º dia após o parto. Depois a gente entra no puerpério tardio, que vai até o 45º dia pós-parto, e aí são aqueles 45 dias de quarentena, que o pessoal mais antigo costuma falar. E algumas mulheres ainda têm uma terceira fase desse puerpério que vai além desses 45 dias, que é o puerpério remoto. Não acontece com todo mundo, mas pode acontecer. Nessa fase de puerpério, até as 6 semanas, na verdade, pós-parto, é natural que a gente perca o peso gestacional. Não vai estar contando o peso de tecido adiposo que a gente ganha, né, de gordura, de tecido mamário, que também aumenta bastante, é realmente peso da própria gestação. E é natural que a gente perca, e é o ideal que a gente perca nessas primeiras 6 semanas, para que depois, até aí os 6 meses de pós-parto, a gente consiga recuperar o nosso peso inicial, né, nosso peso de antes do parto. Mas se o seu neném já está aí com 6, 7 meses e você ainda não conseguiu recuperar o peso de antes do parto, fica tranquila, porque até 1 ano também é normal que a mulher demore para conseguir chegar. Então é de 6 meses a 1 ano para a mulher voltar ao peso normal que ela tinha antes de engravidar. Passou desse 1 ano, aí a gente já tem que começar com algumas outras intervenções para que você consiga de fato perder esse peso. Então vamos falar um pouquinho do que pode acontecer para aumentar o risco de você ter essa retenção de peso pós-parto. E muitas dessas coisas estão relacionadas ao que você faz ao longo da sua gestação. E é difícil porque geralmente a gente engravida e vem aquela sensação de que agora pode tudo, né? Agora eu não vou mais passar vontade de comer nada, eu vou aproveitar. Só que isso pode levar a gente a ganhar muito peso durante a gestação. E não só o ganho de peso, mas também a qualidade da alimentação que a gente tem ao longo da gestação vai interferir sim na nossa perda de peso após o parto. E se você está gostando desse conteúdo, dá um like nesse vídeo para mim, se inscreve no canal para receber conteúdos toda semana e deixa aqui nos comentários alguma dúvida que você tiver. Por exemplo, se durante a gestação você come pouca fibra, você tem 30% de chance a mais de ter uma retenção de peso pós-parto. Agora, se você faz uma alimentação rica em fruta, salada, aveia, fibras em geral, você vai ter muito mais chance de conseguir perder esse peso depois que o seu neném nascer. Outra coisa que também aumenta muito o seu risco de não conseguir perder esse peso é o consumo de alimentos processados, que são os industrializados em geral, né, ricos em sódio, e gordura saturada. Quando você come muito esse tipo de alimento, muito fast food, né, muita comida congelada, as chances de você conseguir perder esse peso depois da gestação vão diminuir. Agora vamos falar da perda de peso propriamente dita. É natural que a mulher nos primeiros 6 meses perca uma média de meio quilo a 1 quilo por mês. Isso de forma natural, sem fazer nenhum tipo de restrição alimentar, né? Só pelo fato de estar eliminando peso gestacional e de estar também amamentando, que é uma coisa muito importante tanto para a perda de peso quanto para a saúde da mulher e do bebê. É essencial a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade do bebê e a amamentação complementar até os 2 anos de vida. Agora, se você ganhou muito peso na gestação, se você já estava acima do peso antes de engravidar, aí é saudável que você perca até 2 quilos por mês, tá? Então dá para perder mais um pouquinho para acelerar esse processo, fazendo 2 quilos por mês nos primeiros 6 meses aí de pós-parto. Depois disso dá para aumentar um pouquinho essa velocidade de perda de peso, vai depender muito da alimentação que você está fazendo, das suas necessidades. Quando a mulher está amamentando, não dá para fazer uma restrição calórica muito grande, porque isso pode até prejudicar a sua saúde, dificilmente vai prejudicar o leite e o bebê, porque todo o nutriente que você recebe vai primeiro para o leite, depois o que sobra que fica para o seu corpo aproveitar. Mas é aí que pode acontecer de você ter queda de cabelo, cansaço excessivo, né, unha quebradiça, todos esses sintomas que podem ser por uma desnutrição. Então existe um limite de restrição que a gente consegue fazer para mulheres que estão no pós-parto, mas
pensando que se você ganhou 15 quilos, por exemplo, na sua gestação, perder 2 quilos por mês, em 7 meses você já voltou no seu peso pré-gestacional, então não é tão pouca coisa não. Então, como eu falei, o aleitamento é extremamente importante, né? Para você ter uma ideia, quando você está amamentando, você gasta a mais no seu dia uma média de 600 a 700 calorias. Isso é muita coisa. Se você fosse fazer atividade física, por exemplo, você teria que fazer 1h30 mais ou menos de crossfit para conseguir gastar tudo isso. Um outro quesito que é extremamente importante nessa fase de pós-parto com o aleitamento é a hidratação. Então, pelo menos você vai precisar consumir 3,8, 4 litros de líquidos totais por dia. Não é só de água, são líquidos totais, líquidos dos alimentos também. Mas água você pode considerar de 2,5 litros a 3, tá bom? E é importante que você faça essa hidratação, porque senão você vai ter dificuldade na produção do leite, você vai reter muito mais líquido e isso vai prejudicar o seu emagrecimento. Então, se você está gravidinha, se você está pensando em engravidar e já está preocupada em voltar ao seu peso normal depois do parto, começa a prestar atenção na sua alimentação desde agora. É importante que você esteja num peso adequado no momento que você engravida e durante a gestação, você precisa ter um controle com seu médico, com seu nutricionista, do seu planejamento de ganho de peso ao longo da gestação, para que você ganhe uma quantidade adequada de peso e a sua alimentação tem que estar muito bem equilibrada. Você precisa consumir fibras, você precisa se hidratar muito bem, você precisa receber todas as vitaminas, fazer toda a suplementação adequada e aí sim, depois do parto vai ficar muito mais fácil você conseguir perder esse peso que veio a mais ao longo da gestação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e te tranquilizado um pouco se essa questão estava te preocupando. Se você está nessa fase de não conseguir emagrecer, se já passou a gestação, você já comeu errado, agora não tem mais o que fazer, procura um nutricionista, porque é importante que todos os cálculos sejam feitos muito detalhadamente nesse caso, principalmente se você está amamentando, para que você tenha todas as vitaminas para você e para o bebê também. Então a gente faz uma restrição de calorias, a gente faz uma restrição geral na sua alimentação para você conseguir perder esse peso da forma correta, adequada e saudável, tá? Então não deixa de procurar um nutricionista, não se acomoda nessa situação, porque é totalmente possível de sair dela, de você conseguir voltar ao peso que você tinha antes da gestação, mas é importante que a gente respeite nosso limite, nossos hormônios, né? Nosso corpo vai estar vivendo aí numa explosão de mudanças desde o começo da gestação, após o parto e toda essa adaptação que tem que ser feita. Então respeita o limite do seu corpo, procura um profissional para te auxiliar, que eu tenho certeza que você vai conseguir voltar no seu peso, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários. Pode me seguir lá no Instagram e mandar mensagem no direct, que a gente também pode conversar, tá bom? E é isso. Tchau, tchau!